Bom, em relação a sistemas de telefonia, como a gente já falou aí, centrais de comutação, essa abordagem inicial é sistemas de telefonia iniciais, né? Em que realmente a telefonia é analógica. Hoje em dia, como tu comentou, Adrian, a telefonia é muito mais baseada em redes digitais por baixo dos panos. E a única Sim, coisa que a gente vê como analógico é desde a tomada de telefonia do assinante, como aqui em casa, como uma tomada de telefone analógico, até a primeira central de comutação que tem na frente, que ali realmente o sinal trafega de forma analógica, que pode ter algum amplificador analógico no meio do caminho. Mas depois disso, hoje em dia, todas as redes de backbone, de espinha dorsal por trás, são todas digitais. Tanto por redes de fibra óptica ou comunicação micro-ondas, por antena mesmo. Mas a gente não tem mais rede 100% de circuitos comutados pela telefonia analógica. Mas era o que a tecnologia permitia há 40 anos atrás. Era o que era o estado da arte há um tempo atrás aí. sim. Qual é o princípio de funcionamento dessas redes? Pelo jeito, tu já tem uma ideia sobre isso aí, Adriano. Quer me resumir aqui? Quer me poupar essa explicação? Se vocês já entendem, eu prefiro que vocês me expliquem. Ah, eu não tenho muita ideia, não. Não, eu sei o básico do básico, assim, como funciona. Quem já assistiu um filme antigo, telefonistas lá, como é que funciona? Não. Não assisti, não assisti. Vamos ficar um spoiler aqui embaixo. É uma série, né? Não É as um telefonistas, filme. não essa série especificamente, mas eu digo até 1970 como é que eram centrais telefônicas. Eram várias pessoas com painéis e cabinhos ali, banana, ou outro cabo, em Sim. que o telefonista iria falar com alguém que está na ponta de uma linha e iria conectar os circuitos daquela pessoa no ramal para ir para outra central de comutação, lá adiante. E aí a pessoa que está na ponta da linha iria falar com a outra telefonista, ó, eu tiro o meu telefone do gancho, telefone antigo mesmo, tô falando Sim. bem antigo. Na verdade, é um conversor do analógico para digital, né? Seria, Não, aqui não tinha digital. digamos, Aqui não tinha digital, era uma linha é o analógica. analógico para analógico. Eu, assinante, pego meu telefone do gancho e falo com o telefonista na central e digo, eu quero falar com Brandon Soares. Aí, o telefonista vai pegar os dois fiozinhos que vem na minha linha, vai conectar, ou que seja no amplificador ou no que seja, e vai conectar num ramal que vai na direção de Brandon Soares, para a próxima central de comutação. E aí eu continuo no gancho e falo com a própria central e digo, eu quero... Eu falei qual exemplo? Brandon Soares? Eu sou de Brandon Soares. É, Tá, eu quero falar com o fulano de tal que mora no tal bairro de Venâncio Soares. Aí a telefonista de lá provavelmente consulta uma lista e olha, o ramal do fulano é esse aqui, pega os meus fiozinhos e liga no ramal do fulano e aí vai tocar na casa do fulano. Mas sim. isso, e para ir até esse ramal é por fio ou por aí era por radiofrequência? Não, dou dois cabos de cobre ali. Os cabos de cobre Tal, entre um. talvez algum lance aí existisse isso aí ser convertido em rádio e do outro lado ter rádio também, mas a maior parte era fixo, instalado em infraestrutura física mesmo. E eu tô sendo bem objetivo em relação a falar sobre isso aqui, que realmente o telefonista pegaria os dois cabos que estavam vindo da minha ligação, meus dois cabos que Sim. estão na minha casa, e ligaria fisicamente dois cabos lá para o ramal da próxima central de comutação, e a última central mais próxima do assinante com quem eu quero falar, conectaria também os dois cabos que vêm no próximo assinante lá. E durante a ligação, o assinante do outro lado e eu teríamos dois cabos aí dedicados para conversar um com o outro. E seriam mantidos esses cabos durante a ligação, a duração da chamada. No caso ali é a imagem da central. Na central, isso aí, a Né? centralzinha de madeira aqui, porque realmente antiga aí, nem se usava muito alumínio naquele tempo. O telefone que a telefonista ia falar na hora ali. E precisariam as centrais ter centenas de telefonistas aí. E o princípio de funcionamento, se a gente olhar para a rede, aí seria exatamente esse: uma central, eu origino a ligação, mando a informação na central com quem eu quero falar e ela me direciona para outros caminhos aí, outras centrais direcionam para outro caminho, outra central, até chegar no assinante de destino da ligação. E durante a ligação, existe um canal físico formado de cabos de um lado ao outro, mesmo que tenha amplificadores, os dois sentidos aí. Eu tô com um canal dedicado a falar com o fulano enquanto durar a ligação. Enquanto eu não puser no gancho o telefone, aquele canal está reservado. Logo depois, se tirou as pessoas do meio da central de comutação e começou aqueles telefones com um disco para se discar, né? Que geram os pulsos. Eu disco o número e deixo voltar, né? Alguém já usou um telefone daqueles? Não, nunca usei. Aí eu tive o prazer de ter em casa um telefone desses, no tempo da CRT, que era isso aqui, ó.
E eu tinha exatamente esse modelo aqui, acho que Sony Ericsson, se não me engano. E é pesado pra burra, é um dispositivo eletromecânico, ele não é eletrônico. E o que aquele disco faz é, se eu quero discar o 0 por 1, eu puxo o 1 até aqui e largo ele. E dá. E ele volta. Aí se eu quero discar o 5, eu puxo o 5 até aqui e largo e ele gera número de pulsos. Quero discar o 0 aqui, eu puxo o 0, faço toda a volta e largo ele dá vários pulsos ali. Isso ocorre antes de eu estabelecer a ligação entre os canais. Mas cada um desses pulsos, que antes de começar a ligação, ele vai chegar até a próxima central de comutação e vai configurando a rede. Esses pulsos aí, essa sequência de pulsos, configura uma rede e que inicialmente não eram nem circuitos eletrônicos, eram dispositivos eletromecânicos nas centrais de comutação que iriam ser configurados por aqueles pulsos ali, só para não ter uma telefonista no meio do caminho. Então era eletromecânico, dos dois lados. Só os amplificadores no meio que eram valvulados ou eletrônicos. Por isso o motivo de ter aquela vai e volta ali. Depois os telefones eletrônicos que começaram a vir, eles simulavam esse comportamento, mas geravam eletronicamente esses pulsos. Para simular o dispositivo eletromecânico. E com o tempo, logo, essas centrais eletromecânicas elas são um pouco confiáveis, eles sofrem desgaste, elas foram substituídas por centrais eletrônicas e mantiveram tendo compatibilidade com esses pulsos para se configurarem. Então, durante essa duração da ligação, é um canal direto dedicado a essa ligação entre o transmissor e receptor e é de uso exclusivo. Ele tem um desempenho limitado, tanto pela tecnologia dos condutores, que um cabo de cobre de dezenas de quilômetros de distância, ele tem uma largura de banda de frequências que ele consegue passar bem baixa. Esse monte de amplificadores no meio do caminho para regenerar o sinal, eles adicionam mais ruído à comunicação. E não precisaria mesmo mais do que 4, 5 kHz de largura de banda de frequência para uma comunicação por voz ser bem razoável. O tempo do sinal se propagar entre um nó e outro é quase imprevisível porque eles viajam quase a velocidade da luz. Uma fração da velocidade da luz, então é muito rápido. Eu estou dizendo, é mais rápido do que comunicação via satélite, mas a gente vai ver depois por que comunicação digital é mais lenta. O número de circuitos disponíveis em um determinado trecho limita o número de usuários usando simultaneamente aquela rede, porque como vai ter um par de cabos de cobre aí para cada ligação, imaginem aqui o ramal que liga, vou dizer, Santa Maria a Santa Cruz, pode ser esse link aqui no meio. Se eu tiver no momento 200 usuários querendo fazer ligações para qualquer central que seja do outro lado de Santa Cruz e que vai passar por Santa Cruz, tem que ter 200 pares de fios aqui nesse ramal, nesse trecho central, para conseguir suportar 200 ligações simultâneas. Sim. Pense o tamanho desses cabos, hein? São cabos desse diâmetro, assim, realmente enormes. Fora que fazer manutenção disso aí, tem que inventar cada um desses cabinhos quando dá qualquer problema. É um parto. Custa caro, o cobre é caro. Sofre interferência eletromagnética, tem que ter isolação entre eles. Não série de problemas aí. Problemas não, era a solução que a época permitia e era muito bom. Mas, essa questão, tem que ter um par para cada dispositivo comunicante em cada ponta. Na véspera de ano novo, iam saturar as linhas, não ia conseguir usar depois das 11 horas da noite de 31 de dezembro, porque todo mundo queria ligar para dar o feliz ano novo, os seus votos. Sempre caía. Sempre vai cair, vai saturar a rede. Beleza. Também acontece hoje em dia, mas é mais suave esse efeito. Já tenta botar não sei tantas pessoas em um servidor Calma. que não suporta. Calma, o servidor funciona por outra lógica, mas pense aqui, ó, se não tiver um cabo disponível só para te usar naquela hora, não vai ter cabo. Não tem como tu atuar o servidor. Aqui é ou tem cabo ou não tem cabo disponível. Ou tem um canal exclusivo para ti ou não tem. Se estabeleceu a conexão, fica quanto tempo tu quiser na chamada. O canal é todo teu, vai ser 100%, vai funcionar muito bem. Muito bom. Consegui. Circuitos comutados. Inclusive a rede de telefonia analógica, eu não lembro de telefonia celular analógica, primeira geração, que se chamava simplesmente rede de telefonia, porque não se previa uma segunda. A partir da segunda geração, acho que já começou a mudar a lógica, mas a primeira geração, inclusive, era assim, você alocava uma faixa de frequências também, durante a duração da ligação, aquela faixa de frequência só podia ser usada por um aparelho. Então também era similar a essa abordagem. Um circuito de utilização exclusiva naquele momento. E aí, a evolução disso, muito motivada pelo aumento do desempenho dos cabos de longa distância, tanto cabo coaxial ou fibra óptica mesmo, acabou que os lances entre as centrais de comutação começaram a ficar cada vez mais rápidos. E pensem bem, adianta para uma ligação telefônica
eu queria dedicar um link de fibra óptica de 300 km para fazer uma ligação telefônica e dar acesso exclusivo àquela fibra óptica naquele momento, para o cara estabelecer uma conversação de voz, que precisa de 50 kbps por segundo para ter fidelidade na reprodução. Por que eu permitiria esse acesso exclusivo de utilização para um usuário só? Então começou a surgir outras alternativas e começaram a ser implementadas principalmente pela eletrônica, alternativas em que se multiplexaria o acesso. E também, ao mesmo tempo, surgiram redes de comunicação de dados mesmo, provedores específicos de acesso à internet que não iriam agora mais trafegar dados na linha telefônica, mas dá um serviço exclusivo de transporte de dados, então não é mais para ligação telefônica. E por meio de comunicação digital, a gente consegue pegar as informações que entram na rede e seccionar elas em pequenos pacotes, que poderia ser de uma ligação telefônica, eu gravar 50 milissegundos de dados, converter para modo digital, botando um pacote de dados e enviar para a rede 50 milissegundos, e lá no receptor ele reproduzir na sequência os vários pacotes que ele está recebendo e a voz chega lá muito bem. Só que minha voz de 50 milissegundos, ela ocupa a rede durante muito menos, ela ocupa durante 100 microsegundos, talvez, uma rede de dados aí para transmitir esse pacote. É rápido. Por quê? Porque a rede tem uma largura de banda de frequência de transmissão e uma taxa de dados muito mais alta do que é necessária para transmitir minha voz. E meu vídeo, no caso aqui. Então, Sim. se a gente organizar todos os dados que eu estou trafegando, tanto os meus diversos aplicativos no meu próprio computador, quanto os de diversos assinantes que vão estar utilizando esses lances da rede em pacotes pequenos, e botar eles na rede de forma a utilizar um canal que tem uma largura de banda muito grande, não é mais agora 5 kHz com cabo de cobre, agora é 5 GHz de repente, fibra ótica. Eu consigo botar os pacotes de centenas de usuários ao mesmo tempo, em vez de precisar ter 200 pares de fios separados num canal de comunicação, num lance entre uma central de computação e outra, eu Tem tenho um fio gigante. uma fibra óptica. Ou melhor, eu posso botar no mesmo diâmetro de um cabo de cobre, eu consigo botar 10 fibras ópticas, e que são canais completamente independentes, e cada um deles trafega muito mais dados. E aí se migrou para essa abordagem que é circuito de comutação de pacotes, em que tanto o mesmo usuário acessando uma rede de dados, quanto se fossem usuários trafegando voz, também a primeira central de comutação converte em pequenos pacotes e joga muitos usuários numa mesma linha ao mesmo tempo, organizado, de forma que a própria sistema central de computação interpreta cada um daqueles pacotes e redireciona para os lugares corretos. E talvez lá na última central ele transforma de volta analógico para o último usuário ainda ter o telefone analógico dele. Só que a gente está vendo que a telefonia analógica está caindo em desuso, então vamos considerar que isso aqui são só redes digitais ponto a ponto agora. Se vocês forem abrir observar o tráfego de dados do próprio computador de vocês, vão ver que tem o Google Meet trafegando dados. Se vocês tiverem o Facebook aberto, ele também está trafegando dados ao mesmo tempo. Se tiverem uma página do Google aberta, também está trafegando dados ao mesmo tempo. O antivírus está atualizando ao mesmo tempo e todo mundo usa ao mesmo tempo esse canal de comunicação de dados de vocês, só endereçando os pacotes diferentemente. Isso acontece também nos domínios do próprio operador de serviço, nosso fornecedor de serviço de internet. Aí ele também faz isso, mistura pacotes de vários usuários lá no meio. Isso vai tudo como um mesmo fluxo de dados e os pacotes carregam informação de endereçamento de como as próximas centrais vão encaminhar eles adiante, ou quais caminhos corretos as próximas centrais vão mandar, de forma que também dá para chegar lá no outro lado. Tá, isso é central, daí manda vários? Ou manda um e ele se agrupa? Depois que, tipo, como se fosse um array. É como se fosse um array, essa interpretação aí, tá interessante. Mas, olha só, eu não estou falando mais agora só de comunicação de voz, né? Eu não preciso só agrupar minha voz aqui e reproduzi-la na saída. Mas qualquer tipo de informação agora pode ser jogada na rede e o próprio pacote que contém os dados transportados também tem uma informação a mais para dizer para onde ele vai. E ele vai ser roteado na rede, então. E o mais interessante é essa questão de não vai dedicar mais um circuito ou um trecho inteiro para eu usar enquanto eu estiver conversando. Não existe um circuito separado aqui, ó, conectando o meu computador ao computador do Conrado lá em Santa Cruz, né, Conrado? Sim. Único e exclusivo durante a nossa conexão. Na verdade, nossos dados estão trafegando no meio de um monte de outras coisas
e reutilizando esses lances intermediários aqui, de forma que tanto os meus dados que estão indo para Santa Cruz quanto os que estão indo para Rio Pardo, E o Parda. Rio Pardo, eu não quero nem saber por onde eles estão indo, mas eles estão chegando lá. Não sei se tem algum trecho em comum que vai para Santa Cruz e que vai para Rio Pardo, provavelmente tem algum trecho em comum, porque é geograficamente próximo aí, mas os meus pacotes eu não preciso saber por onde vão. Inclusive, se cair fora uma das centrais de um colapso total, talvez tenha outro caminho para os pacotes seguirem trafegando de forma transparente para mim. Pode ocorrer no que chama de perda de pacotes. Não só perda de pacote, mas pode ficar indisponível uma central inteira. E o perda de um canal inteiro de comunicação. Pode romper aqui a minha conexão com Porto Alegre, pode romper uma fibra óptica aqui no meio do caminho, como rompeu anos atrás quando caiu a ponte do Jacuí, em Agudo. E essa rede que tem por trás, de backbone, aí, ou espinha dorsal, ela se reconfigura para que os dados trafeguem por outro caminho, mas cheguem ao destino também. E o que não podia acontecer com rede de circuitos comutados, porque iria cair a ligação naquela hora. Porque aquele caminho que estava estabelecido foi cortado. Sim. Bom, Porque era mais específico, né? Era mais limitado, digamos assim. é um caminho de fato dedicado naquele momento, né? Mas não tem como fazer vários caminhos para chegar no mesmo destino. Tu tem que parar a ligação então e mudar para outro caminho. Porque rompeu o canal, né? Sim. Bom, o fato então, dessa organização por comutação de pacotes, que é predominante nos domínios digitais hoje em dia, os dados são fracionados em pequenos pacotes, são carregados e entregues em blocos. Então, por vários pacotes sendo enviados, múltiplos serviços usam a mesma rede ao mesmo tempo, múltiplos usuários usam os mesmos interconexões intermediárias aí. E esse princípio ele causa um maior tempo de atraso na propagação, eu digo propagação desde o transmissor até o receptor, porque esses dados eles podem parar em filas intermediárias no meio do caminho. Vamos dizer assim, um pacote que foi enviado aqui, a primeira central de comutação tem um certo endereço, ela vai decidir para onde vai o pacote. A segunda central de comunicação, ela também vai ter que receber o pacote inteiro, ou grande parte dele, para conseguir ler o endereço para onde vai o próximo. E vai repetir ele para o próximo. A próxima central também vai ter que interpretar o endereço antes de saber para onde enviar. E em várias instâncias no meio do caminho, parte do pacote tem que ser recebido para conseguir ler o endereço antes de transmitir ele adiante. Ou mesmo quando um dos trechos esteja tumultuado, esse pacote vai ficar um pouquinho parado na fila, né? Para retransmissão, quando o link for mais lento. Então, isso aqui não é só mais a propagação da onda eletromagnética viajando nos cabos, lá, uma fração da velocidade da luz. Também depende dessas filas intermediárias de dados, que são, na verdade, memórias de switches, memórias de roteadores, no qual o pacote vai parar durante um microsegundo que seja. Mas isso se acumula. Você ia falar alguma coisa, Adrien? Não, Ok. foi o barulho da cadeira aqui. Então, isso aqui é uma questão de que agora não é só mais o atraso de propagação. Então, digamos assim, essas redes são um pouquinho mais lentas. Mas isso aqui ainda assim é uma fração de milissegundo. E se vocês fizerem um teste de latência aí para um computador no Japão, vai demorar talvez 80 milissegundos para vir a resposta. É bastante rápido ainda. Mas os sistemas são utilizados para diminuir esse tempo que os pacotes param nas filas no meio do caminho. Grande vantagem. Os canais com maior capacidade são multiplexados, ou vários usuários usam eles ao mesmo tempo de forma transparente para os usuários. E que os equipamentos de rede gerenciam isso de acordo com os pacotes não percam origem e destino. Para que alternadamente trafeguem dados com origem e destinos diferentes. Essa multiplexação ela pode acontecer em vários domínios diferentes, usando frequências diferentes, usando cores de sinal luminoso dentro da fibra óptica diferentes, usando tempos diferentes. Isso aí são várias diferenças que a gente vai ver em seguida. Próximo conteúdo da aula de hoje, multiplexação de acesso ao canal. Então ele aproveita que os canais intermediários têm maior desempenho do que cada um dos usuários precisa para dar acesso a vários usuários daquele canal ao mesmo tempo. Então, se as fibras ópticas têm desempenho, vamos dizer, de 10 gigabits por segundo em determinados trechos, eu consigo fornecer acesso muito bom de alta velocidade para uma centena de usuários usando 100 megabits cada vez, e para mais uma dezena que está usando 100 kilobits para uma chamada de voz só, e todo mundo fica feliz aí com essa pequena questão de que, de vez em quando, talvez, na véspera do ano novo, todo mundo vai usar ao mesmo tempo, e aí vai acontecer isso, que eu acho que o Conrado citou, de perda de pacotes, porque alguns vão ficar na fila há tanto tempo que as filas vão se estourar de tanto
pacote chegando no mesmo tempo e não vai dar para mandar. Então, alguns vão ser descartados no meio do caminho. Mas, em geral, a qualidade de serviço é bastante boa. E por ser uma transmissão de dados digital, cada novo trecho que é transmitido, esse sinal vai ser verificado a sua integridade e alguns erros até podem ser corrigidos. E ele vai chegar no final lá com uma integridade muito melhor. Que provavelmente vocês recebem no computador de vocês a minha voz com tanta fidelidade quanto eu estaria gravando no meu próprio computador aqui, localmente. Não vai ter ruído adicionado no meio do caminho, porque é do digital. E o sinal vai ser regenerado quantas vezes for necessário. Quando ocorrer um erro na transmissão, isso vai ser detectado e o pacote pode ser, inclusive, descartado e retransmitido depois. Um resumo geral dessa comparação aqui. Comutação de circuitos. Existe a necessidade de configurar uma chamada no início, e isso é obrigatório. Em comutação de pacotes, tu começa a enviar pacotes lá, eles são jogados de um lado para o outro na rede de forma transparente para o usuário. Comutação de circuitos exige um caminho físico dedicado. Comutação de pacotes pode ter vários links redundantes, os pacotes podem seguir diferentes caminhos de forma transparente ao usuário. Pacotes seguem no mesmo caminho de comutação de circuitos, porque afinal eles estão num caminho dedicado, e comutação de pacotes pode acontecer dos pacotes seguirem caminhos diferentes. Isso é vantagem por ter sempre disponibilidade de uma alternativa quando um deles cair, e outra desvantagem é que eles podem chegar fora da sequência. Imagine uma ligação de voz e volta e meia alguns pacotes trafegam por um caminho ou outro e chega fora da sequência no destinatário. O computador ou o dispositivo do destinatário tem que reordenar eles antes de ir para o usuário esse áudio, senão não vai fazer sentido nenhum. Bom, pacotes chegam na mesma ordem, então comunicação de circuitos em comutação de pacotes não. Existe uma reserva de largura de banda total do canal, comutação de circuitos, e na comutação de pacotes é dinâmico isso. Um usuário pode ter maior ou menor utilização de recursos dinamicamente. Existe largura de banda desperdiçada em comutação de circuitos, bastante, porque está alocado só para um usuário. Comutação de pacotes não, múltiplos usuários compartilham. E a falha do equipamento é fatal para comutação de circuitos. Comutação de pacotes não. Geralmente as redes são redundantes e a espinha dorsal da rede tem vários canais diferentes. E você só vai realmente ficar sem acesso à internet quando, em geral, a última lance entre você e a primeira central de comutação falhar. Fora isso, sempre existem outros caminhos aí dedicados. Que no caso é o transformador que fica no poste ali, geralmente. Ou se cai alguma luz, alguma coisa. E geralmente é na rede de acesso ao assinante aí, em geral, o Sim. maior problema, né? Porque na central mesmo de internet, geralmente não tem muito problema, porque sempre vai cair de uns e não vai cair de outros, por exemplo. Isso, para quase todas as centrais, eles chamam existe o chamado de link redundante, que ela não tem conexão só de um ponto ao outro, assim, no meio do caminho. Ela tem mais do que uma forma de chegar ao destino. Então existem links redundantes aí, enlaces de comunicação redundantes a mais do que necessário para o caso de um falhar, né? Esses tempos, logo quando eu coloquei essa internet aqui, caiu em toda a região. Acho que caiu toda a central deles. E, tipo, ficou um dia sem internet. Não, isso é possível. Pode ser que não tinha link redundante suficiente, ou realmente ocorreram duas falhas. Um estava em manutenção e deu problema em outro. Pode acontecer. Sim. Na universidade foi na região inteira. Aqui dentro da universidade mesmo, vocês estiveram aqui na forma presencial, né? Por bastante tempo a gente tinha só um link de acesso à internet e às vezes dava problema nele. E agora, atualmente, existe parece um link redundante. Tem duas fornecedoras diferentes que vão por caminhos diferentes. Não tem nenhum poste em comum entre os dois. Então, qualquer coisa que falhar num deles não afeta o outro. Porque pode acontecer um problema de redundância de que em um ponto eles se cruzam as duas linhas. Aí, pela lei de Murphy, é aquele poste que vai cair. Cai os dois, não tem como. Eu participei uma vez de um treinamento, enquanto eu trabalhava no setor de redes da universidade, eu fui engenheiro de telecomunicações ali, e o treinamento era sobre data centers, que são realmente centros de processamento de dados aí, e um muito importante data centers para telecomunicações, então eles têm muitos links diferentes de telecomunicações. E aí um dos participantes lá relatou, ele já trabalhava como responsável no data center há muitos anos na parte de processamento de dados, não data center de telecomunicações assim, de telefonia. E ele falou que a instituição dele contratou o link redundante com duas empresas diferentes e os links tinham que fisicamente ser para lugares diferentes, eles não podiam, por contrato, ter pontos em comum. Eu contratei uma empresa, um exemplo só, contratei com a Claro, e aí eu subcontrato outro com outra empresa e essa empresa subcontratou a Claro para fazer o acesso. Não faz sentido, tem que ser links realmente separados. E era realmente tudo muito separado, muito bom, o data center nunca ficou offline em anos. Um dia
um caminhão bateu num poste bem em frente ao data center. E os cabos saíam do data center pelo mesmo local e passavam os dois cabos por esse poste, mesmo que depois disso eles eram separados. Perdeu a redundância porque um ponto de falha era comum aos dois. E o data center Sim. ficou inútil durante um dia aí fora do ar. Até pôr outro poste e fazer as emendas necessárias nos fios. Mas é muito azar também, se pensava no lado. A estrutura era fantástica, eles tinham um link de energia redundante com duas fornecedoras de energia, eles tinham geradores, tinham backup de no break, tudo isso. Mas eles tinham um poste em comum na saída. Bom, é só um exemplo aí de por que as redes de comunicação de pacotes, então, são mais redundantes e são mais seguras. Por isso aí. Dão maior confiabilidade da rede. Aí, como eu já ilustrei Starlink para vocês aqui. resolveria, né? Como é que Não é? tem. Starlink resolveria, não teria um caminhão para bater no poste. Não teria o caminhão para bater no poste, mas teria espionagem e interferência intencional aí de nações inimigas. Não sei se isso é verdade ou não, porque tem uma guerra tecnológica entre os Estados Unidos e China aí bem Pois intensa. é. Veremos os próximos capítulos, em tempo real. Sistemas de telefonia, como eu já ilustrei, a questão que eram até 1970 por aí, até os anos 2000, que era com uma comutada, circuitos comutados de telefonia analógica mesmo. Depois disso, as centrais modernas, que a gente tem hoje em dia, e que a gente está usando aqui na nossa própria chamada, já é um serviço de telecomunicações de voz e de vídeo sobre uma rede de dados, e dá uma experiência muito boa, tipo, tempo real, com latência baixa, tudo isso. Hoje em dia já se compram telefones que tem uma cara de telefone analógico, mas você liga ele numa rede, um cabo de rede aí, e essa questão da reunião de todos os serviços serem jogados sobre uma mesma rede de dados acontece tanto com telefonia digital, monitoramento de alarme, câmeras de vigilância, tudo que a gente imaginar hoje em dia está sobre uma mesma rede. E isso a gente chama de convergência de redes. E eu não estou mais hoje em dia instalando rede de comunicação só para telefonia analógica, rede de comunicação só para monitorar alarme, só para câmera de segurança, mas todas as redes estão usando uma mesma rede de dados. Até mesmo dentro de uma própria loja, um local, vocês verem hoje em dia, não se puxam cabos coaxiais para cada uma das câmeras. Em geral, lá dentro as câmeras são todas ligadas num switch e que o mesmo switch é usado para o pessoal do comercial ligar os seus computadores, os caixas ligarem os equipamentos de caixa. O mesmo switch é usado também para comunicação das redes de segurança lá dentro. Tá todo mundo convergindo para o mesmo tipo de rede. E, bom, telefonia via VoIP, então, voz sobre IP, mas que basicamente é fazer teleconferência, usar a mesma rede para isso. Tem um caso que é curioso, assim, tem programas que tentam baixar o máximo de latência possível de tipo de resposta, assim. Que nem o Zoom tu consegue ter uma resposta muito mais rápida, né? Tem até banda que ensaia assim, pelo tipo, consegue alcançar 5 ms de latência ou 5 até milissegundos de 7. diferença. Tinha um programa ali que eu usei para até fiz uma jam com os caras, tipo, eu, meu primo, O que é uma daí a jam? gente liga um som assim, tipo, todo mundo junto assim, todo mundo se reúne em uma sala aleatória para tocar. Cara, e E latência baixa o suficiente para você conseguir tocar essa latência música. baixa o suficiente para conseguir tocar junto, todo mundo junto, assim. Bah, Isso interessante. aí é bem interessante. Eu até esqueci o nome do programa, depois eu vou procurar ele e vou compartilhar ele. Mas olha só, ele consegue minimizar a latência, mas eu acredito que ele só consiga lidar do ponto de vista da máquina local de vocês e a rede tem uma latência que é independente, não consegue controlar a latência da rede, né? Eu não faço muita ideia de como eles conseguem fazer isso, mas acontece, sabe? Tipo, de Tem diminuir aquele bastante a jet latência. lag também para os jogos, né? Ah, sim. Uma das formas de reduzir a latência é fazer comunicação direta de ponto a ponto dos usuários e não ter um servidor central com o qual todo mundo envia os dados para o servidor central e o servidor central retransmite. Diminui a Sim. latência, obviamente já. Alguém consegue me passar o IP de vocês aí para Também. fazer um teste de latência até aí? Espera aí, como Alguém é que deu poderia... IP mesmo pelo comando CMD aqui? TMD, né? Isso. Mas não, vocês não vão conseguir o IP público de vocês por aí. Vocês teriam que vir aqui no meu ip.com.br, pode ser? Para ver qual é o IP público de vocês, porque o privado eu sei qual é já. E quem fizer a disciplina de rede saberá. Ó, o meu tá 179.127.139.1.
diz que é um IP público que vocês conseguiriam dar um ping realmente para ele, um teste de latência. Mas não é, ele é compartilhado com outros usuários, então não é exclusivo meu. Deixa eu achar aqui. Meu Deus, quanta propaganda. Meu IP é esse. E se vocês passarem o IP de vocês aí, eu posso fazer um testezinho rápido aí de latência. Eu mandei o meu no chat ali. O chat aqui. Eu tinha feito o teste aqui mesmo, antes deu 21 de latência. Inclusive, deu um negócio estranho aqui, que meu upload tá 100 vezes mais rápido que o meu download. Não respondeu. Pode ser que tenha máquinas configuradas no meio do caminho para não permitir passagem de ping. Vamos ver se pro do Conrado aqui tá indo. O Conrado respondeu. 31 milissegundos, 30 milissegundos. Muito bom. Talvez se eu desligar o meu cabo de rede e deixar eu usar o Wi-Fi, vai aumentar substancialmente esses milissegundos aqui de resposta. Tá? Sim. Tô com um cabinho aqui. Não, mas aí, Conrado, provavelmente esse teu IP não seja só teu, então não é o teu computador de fato que responde, é o último roteador que tem antes de chegar na tua casa que responde. Existe um negócio aí em redes que é NAT, Network Address Translator, que é basicamente um mesmo IP público aparece para vários usuários ao mesmo tempo. E do Adriano aí, pelo jeito, tem uma máquina configurada no meio do caminho para não responder para ping, então eu não consigo fazer Eu esse acho teste. que é porque eu tô no Wi-Fi, daí eu acredito que. Isso aí acontece antes, acontece fora no teu provedor de acesso ao serviço, eles bloqueiam isso aí. Alguém tenta fazer o teste pro meu aqui? Eu colo aqui no chat também. É só pra gente realmente verificar a latência que dá aqui. Mas 31 milissegundos para uma chamada de voz é barbada, é muito tranquilo ainda. Uma chamada realizada ponto a ponto. Como é que é o comando mesmo? Ping, PING, e pode colar aí o endereço. Eu dou um ping pra mim mesmo e chega em 3 milissegundos a resposta. Aqui, deixa eu ver. Porque, na verdade, o meu ping vai até o meu fornecedor de acesso à rede e volta imediatamente. 28 ms. Para mim? Isso. Ok, então do meu computador até o teu servidor de acesso à rede aí dá 30 milissegundos, do teu até o meu provedor de acesso à rede dá 28, e se do meu provedor até mim dá 3 milissegundos, ó, ou máximo 3 e média 2, então fecha mais ou menos esses valores aí. Bom, isso aqui é razoavelmente baixo para várias coisas, né? Então, beleza. A gente tá aqui no Brasil, né? Eu não sei como descobrir um IP que seja do outro lado do mundo, mas eu poderia buscar aqui no site tipo Universidade de... Que deu 14 ms. Até o meu? É, isso. Beleza? Talvez o teu caminho aí, eu não consegui fazer o teste pro teu IP, Eu né? também não consegui fazer o do que. Mas isso aí às vezes é uma máquina no meio do caminho que rejeita e não responde. Pois é, eu acho que esse meu provedor na real é meio estranho, porque até os cabos aqui para conectar no meu roteador é bem diferente. Deixa eu dar um ping pro... Eu vou chutar. Eu não sei onde está hospedado o site da Universidade de Tóquio. Mas eu vou tentar dar um ping para a Universidade de Tóquio para ver quanto tempo demora para responder. 100 ms. Vou dar um ping pro servidor. Eu não sei se está hospedado em Tóquio. Eu acho que desconfio que esteja. Ó, o endereço dele é esse. 210, 152, 243, 234. Ah, infelizmente também não respondeu. Também essa máquina não responde a ping assim. Que triste. Aqui aparece para mim um IP reverso também. Que é isso aqui, né? Ping 210.152, que é o servidor que tem, 243.234. É porque um ping ele usa uma determinada funcionalidade da camada IP para teste de rede só. Provavelmente esse servidor ele responda a pedidos de acesso à rede, mas não responda a esse teste específico. Tá? Sim. Então, infelizmente, não vou conseguir fazer isso aqui. Vocês querem ver uma coisa curiosa? Eu vou dar um ping para um IP que está dentro da Universidade Federal de Santa Maria, que fica aqui do lado de casa. 2 km. Nem eu consegui encontrar o meu aqui. Ele também não responde, infelizmente. Eu vou dar um ping para vários IPs que eu sei que tem no nome da Universidade Federal de Santa Maria. Não estão respondendo os IPs. Eu vou dar um ping para o servidor do site do FSM. Respondeu. Olha que irônico. Demora praticamente o mesmo tempo para dar o ping para o FSM, que está aqui do lado, quanto demora para dar um ping para um computador que está em Santa Cruz. Porque detalhe, o ponto de conexão com a rede internet do meu provedor de acesso está, se eu não estou enganado, em Canoas. Então, todo o meu tráfego
que não for para a rede interna do meu mesmo servidor, outros clientes do meu próprio servidor de acesso à internet, vai até Canoas para conseguir circular para qualquer outro lugar. Assim, Então, o meu eu já vi ser, tipo, é Florianópolis, eu acho. bom, então, esses são os vários caminhos. Apesar de geograficamente eu estar próximo, provavelmente meu pacote vai até Canoas ou até uma cidade ali na região metropolitana para ir para a rede externa de outros servidores. Isso se chama um ponto de troca de tráfego. Para depois vir para a rede do FSM E e se vir a resposta aqui, ó. Esse é o tempo Por que isso que levou. para mim deu em um pouco Canoas, menor aqui, né? É, Porque é mais perto, né? pode ser sim. pegar um link em Canoas. Então, olha só, dá um ping até lá e voltou. Eu tenho certeza que esse IP aqui está dentro do FSM, tá? Porque eu conheço a infraestrutura deles, mas poderia estar hospedado em qualquer lugar, tá? Sim, aí se Bom, pegar um ping até Canoas, ele vai, tipo, eu não pegar conheço um nenhuma ping no máquina que IP de esteja. Canoas. É, Eu não não conheço tem. nenhuma máquina que esteja em Canoas com certeza, sabe? Mas seria menor? Provavelmente sim. Eu também posso usar. Isso aqui é uma questão mais avançada que eu não pretendo explorar muito na aula, mas eu também poderia usar outra coisa que é um trace routing. Deixa eu botar o IP aqui, ponto 18.47.118, que é o IP daquele servidor ali. Confundi. Comando errado. Aí, ele vai tentar testar e mandar pings diferentes para vários computadores no meio do caminho para nos dizer por onde está indo. Ó, meu fornecedor de acesso à internet se chama NHNet. O primeiro que responde é o próprio roteador da minha internet aqui dentro da minha própria rede. O segundo que responde já pertence à MegaNet, que já é fora da minha rede, responde em 3 milissegundos. O terceiro, que é esse endereço aqui, que de repente que ainda está dentro da rede de MegaNet, em 3 milissegundos. Os próximos são várias centrais de comutação pelos quais os pacotes estão passando. E esses dispositivos têm capacidade IP. Pode ter vários outros dispositivos aqui no meio que não vão aparecer nesse teste porque eles não roteiam pacotes IP. Ok? Mas só para vocês terem ideia de quantos pontos diferentes passa até chegar no servidor do FSM que está aqui do lado, a 2 km daqui. Deixa eu ver quanto tempo vai demorar esse teste, mas elas falam que quanto mais longe vai chegando, mais demora a resposta, né? Eu acredito que essa aqui seja a resposta máxima na primeira coluna e a mínima na segunda, ou mínima na terceira e média no meio. Vejam em quantos computadores diferentes passou. Olha lá, portoalegre.rs.ixbr, deve ser o ponto de troca em Porto Alegre. Qual é o ponto .br? Posso apostar que fica no Rio Grande do Sul ainda. E aí já entrou num aqui, ó, que é o FSM. Então já entrou num dispositivo dentro do FSM. Provavelmente isso aqui já voltou para Santa Maria, esse pacote aqui. Essa central já fica fisicamente em Santa Maria. E aí mais 2 passos aqui, ele chega no dispositivo final mesmo, depois de 18 centrais diferentes de comutação. E esse pacote ser 18 vezes interpretado o seu endereço e reescolhida a rota. Então pense, em 25 milissegundos ele passou por 26 milissegundos aqui, ou 25. Passou por 18 centrais diferentes e foi retransmitido por no mínimo 300 quilômetros de Santa Maria até Porto Alegre, 300 quilômetros de volta para Santa Maria, elaborou a resposta, transmitiu até Porto Alegre e Canoas e voltou para mim de novo. Vejam que a tecnologia é um negócio fantástico, não é qualquer coisa. Já testei aqui com o teu. Mas vejam, Aqui deu vários. isso aqui é bem um Brasil conteúdo de rede de comunicação, tá? Sem spoiler aqui, a gente vai fazer esse teste de novo. Se vocês fizerem redes comigo, eu só queria contextualizar a questão do atraso e latência de comunicação, que é maior do que se fosse somente uma rede de circuitos comutados. Então, em alguns momentos aí eu reparei o que é uma rede de backbone, ou rede de espinha dorsal, que são essa baita, uma rede mesmo, a Saroca com um monte de centrais de comutação interconectadas por vários caminhos aí. E atualmente as redes de telefonia analógica mesmo, eles usam uma rede chamada ATM, que faz reuso de linhas de dados para trafegar inclusive sinais originados de comunicação analógica. E também existem redes síncronas digitais, o SDH ou SONET, que são redes de longa distância e que eles garantem muito baixa latência. Por causa daquela preocupação ali sobre chegar aos pacotes e terem que ficar numa fila esperando o processamento, essas redes diminuem muito a latência. Por isso que a gente consegue comunicação de 18... Passou por 18 nós diferentes e volta em uma fração de milissegundo a resposta. Mas, bom, isso se refere a essa rede backbone, ou rede de espinha dorsal, que é toda essa parte aqui, ó, além
do que o usuário tem, que é só a rede do usuário, que são as pontas da rede, que elas estão por aí. Mas, bom, eu acho que a gente já explorou bastante aspectos aí sobre a diferença, né, de comunicação de circuitos e pacotes. Ah, por mim, eu acredito que está mais ou menos acabado esse conteúdo, essa parte relacionada.